Quando falamos de desenvolvimento tecnológico, vem na cabeça, querendo ou não, como isso acontece no Brasil. Então, a informática brasileira desenvolveu-se em duas etapas. A primeira, de 1958 até 1975, caracterizada pela importação de tecnologia de países de capitalismo avançado, principalmente dos Estados Unidos. O processamento eletrônico de dados era realizado basicamente em computadores de grande porte, localizados em grandes empresas e universidades, bem como em órgãos governamentais e agências de serviços. Não havia fabricantes nacionais, embora, já na década de 70, o volume de vendas tinha justificado a instalação das primeiras montadoras multinacionais no Brasil. Lentamente, porém, começou a desenvolver-se uma competência tecnológica nacional, a partir do trabalho de algumas universidades, como a Universidade de São Paulo, a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e a Universidade Estadual de Campinas. Em 1972, foi construído na USP o Patinho Feio, o primeiro computador nacional. Seguido, em 1974, do projeto G10, na USP e na PUC do Rio de Janeiro, incentivado pela Marinha de Guerra, que necessitava de equipamentos para seu programa de nacionalização de eletrônica de bordo. O interesse de vários segmentos da sociedade brasileira, notadamente os militares e os meios científicos, buscando atingir melhor independência tecnológica para a informática brasileira, levou à criação, em 1972, da CAPRI, Comissão de Coordenação das Atividades de Processamento Eletrônico, com o objetivo de propor uma política governamental de desenvolvimento do setor. Em 1974, foi criada a primeira empresa brasileira de fabricação de computadores, a Cobra Computadores Brasileiros S.A., uma estatal que recebeu a missão de transformar o G10 em um produto nacional. A segunda etapa do desenvolvimento da informática brasileira caracterizou-se pelo crescimento de uma indústria nacional. Iniciou-se em 1976. Com a reestruturação da CAPRI e a criação de uma reserva de mercado na faixa de mini-computadores para empresas nacionais, além da instituição do controle das importações. Os primeiros mini-computadores nacionais, inicialmente utilizando tecnologia estrangeira, passaram a ser fabricados por 5 empresas autorizadas pelo governo federal. A partir de 1979, a intervenção governamental no setor foi intensificada, com a extensão de reserva de mercado para microcomputadores e com a criação da SEI, a Secretaria Especial de Informática, ligada ao Conselho de Segurança Nacional, que é desde então o órgão superior de orientação, planejamento, supervisão e fiscalização do setor. Em 1984 foi sancionado a Lei EN 7.232. Fixou a Política Nacional de Informática e com a qual se oficializou a reserva para alguns segmentos do mercado, inclusive software, com duração limitada de 8 anos. Com tais mecanismos de fomento, a informática nacional chegou a atingir taxas de crescimento de 30% ao ano em meados da década de 80. O país alcançou em 1986 a 6ª posição no mercado mundial da informática, sendo o 5º maior fabricante, além do Japão e do IOA. É
é o único país capaz de suprir mais de 80% de seu mercado interno. A mais recente etapa do desenvolvimento da informática do Brasil teve início em 1990. Com uma série de modificações introduzidas na PNI, com o intuito de adequá-la às políticas econômicas ditas liberalizadas, de maior abertura ao mercado externo, postas em prática pelo governo Collor. Estas medidas de flexibilização, como foram chamadas, procuraram atender às reclamações oriundas de diversos setores industriais que protestavam contra o atraso tecnológico brasileiro e contra os altos preços provocados pela reserva. Procuravam também atender aos interesses dos países desenvolvidos que chegaram a estabelecer sanções comerciais temporárias contra o Brasil, em virtude da falta de abertura do mercado nacional para a concorrência comercial do exterior. Aqueles países exigiam também o fim do que consideravam violações de seus direitos tecnológicos, como a prática indiscriminada de cópia ilegal de equipamentos e de software. Embora os setores protegidos pela PNI não tivessem sido desmontados, de a própria lei estabelecer um prazo máximo de vigência, ocorreram abrandamentos nos dispositivos legais que regiam as importações de software e hardware, a taxação aduaneira, a limitação de quotas de importação de insumos industriais, pagamento de conta de tecnologia, a formação de joint ventures com empresas estrangeiras, a fixação de similaridades. A SEI foi extinta, e a atribuição de dirigir a política no setor, embora ainda vinculado ao CONI, passou na prática para o âmbito da Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia.